Efésios, capítulo de número 6. E faremos a leitura do verso 10 a 17. Posso ler? Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Presta atenção, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, não é no nível humano, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. De quem é a espada? Não é minha, é do Espírito. E o que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Então vamos meditar um pouquinho nisso. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, forças espirituais do mal, os dominadores deste mundo tenebroso, né? Nas regiões celestes, num nível espiritual. Então, vamos ler ali Efésios capítulo 2 de novo, Efésios 2, para meditarmos mais rapidamente no que Paulo está dizendo. Verso 1 do Efésios 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Repare bem, Deus nos deu vida, nós estávamos mortos. Não tínhamos condições de fazer nada, Deus nos deu vida. Verso 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora, olha, ele está dizendo que depois da cruz ainda acontece isso. O príncipe, a autoridade, potestade do ar é uma potestade do ar. Não tem lei de gravidade, ela está na atmosfera, né? O príncipe da potestade do ar, olha lá, ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, em outro tempo, andamos, olha lá, fazendo a vontade da carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, essa carne caída, pecaminosa, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então o que Paulo está dizendo? O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entende? Então, eu tenho que entender como é que ele faz isso. Ele sabe que a mente do homem é o que vai governar a vida dele. A pessoa é aquilo que está na mente dela, você é aquilo que você pensa da vida, da sociedade, da sua família, a sua cultura. Você é a soma de tudo isso que está na tua mente. Se a tua mente for infiltrada e governada por coisas, você vai ser dominado por estas coisas, sim ou não? Você entende isso? A mente é fator fundamental na nossa vida. Então esse príncipe da potestade do ar, ele tem 1001 formas de atuar no mundo e atingir e dominar a mente de um povo, a mente de uma nação, a mente de líderes religiosos, a mente de políticos. Por isso que Paulo fala, dominadores deste mundo tenebroso. Então, na visão de Paulo, a terra onde vivemos, a sociedade, não só daquele tempo, no tempo que nós vivemos, que Paulo não conheceu, o ser humano vivendo em tudo isso é um mundo tenebroso, de trevas. Por isso que existe tanto genocídio, homicídio, suicídio, fome,
doenças. É um mundo tenebroso. Nós nascemos aqui, estamos acostumados, desde criança, a gente ficava doente, tinha problemas. Então a nossa cabeça foi ajustada, parece ser tudo normal o curso desse mundo, mas na ótica de Deus é um mundo tenebroso. E existe essa ação maligna, essa mentalidade maligna que trabalha na mente das pessoas para manter o curso desse mundo. Então essas guerras que você está vendo agora, o que Israel está fazendo com a faixa de Gaza, o Putin lá com a Ucrânia, não é? Parece só homens tratando das coisas, mas tem uma mentalidade maligna de destruição na cabeça deles. Essas pessoas não têm misericórdia de matar crianças, de matar mulheres, de matar gente inofensiva em nome de uma proteção, em nome de defender a própria nação. Não tem nenhuma misericórdia, nenhum sentimento. Entende? Então é o mundo tenebroso. Não tem nenhum, os nossos políticos, eles estão pouco preocupados em instituir lá uma lei, alguma coisa que, para aquilo começar a vigorar, vai matar no Brasil milhares de crianças com fome. Eles não têm nenhuma sensibilidade para isso. Na mente deles, eu preciso arrumar um dinheiro aqui, eu preciso roubar ali. Não tem nenhuma sensibilidade com a dor, com o sofrimento do mais pobre, do miserável. Não tem. É tudo gente endurecida, maligna, gente ruim. E você também é um pouquinho disso, hein? E eu também. Então, por trás disso existe uma mentalidade que trabalha na mente, nas emoções. E o homem fica uma coisa robotizada, ele pensa que ele é livre. Isso é muito sério que eu estou te dizendo. Não sei se você entende isso. Ele pensa que ele é livre, mas ele está seguindo uma sociedade. Repare bem, você é obrigado a obedecer esse ritmo de sociedade. Você é obrigado a ir no mercado fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Existe uma corrente passando e para você viver você está enfiado nela, sendo levado por ela. Tal não está. É obrigado, senão você está fora, você não vai sobreviver. Isso é o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse mundo todo é um mundo tenebroso, é um lugar de trevas, de morte, de pecado, de sofrimento. E esse príncipe da potestade do ar, ele age por meio de tudo isso. E através disso. Agora eu tenho que ter medo dele? Não. Por quê? Porque Jesus na cruz, é isso que você tem que crer. E despojando, Colossenses 2, 14 e 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus já os despojou, tirou autoridade, poder, domínio, força e triunfou de todos eles na cruz. A cruz resolve o problema. Hebreus 2,14. Os filhos, que somos nós, participamos de um corpo de carne e sangue. Jesus veio, Deus se humanizou, assumiu um corpo de carne e sangue. Para quê? Entre muitas coisas. Para que por sua morte, o sacrifício na cruz, ele destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nenhum homem é capaz de vencer o diabo e os demônios. Pode pôr agorado, óleo ungido, gritar, sal grosso, impor as mãos, amarrar. Nada disso vence essa mente. Muitos que estão fazendo isso, presta atenção, eles têm a mente cauterizada, eles são possuídos pela mentira religiosa. São instrumentos do diabo, são aqueles que Paulo fala em Coríntios, os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. E ele fala, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E o Satanás tem ministros, são ministros que parecem ministros de justiça, mas são todos mentirosos. Entende isso? Se você percebe isso, quando eu ligo a televisão, vejo um cara com a intenção de explorar o povo, ao demônio na mente dele. Esses principados e potestades, eles têm um nível superior, eles não se manifestam em ninguém, mas eles dominam a mente das pessoas. Então muitos que estão expulsando o demônio em nome de Jesus, vocês estão entendendo? Explorando as pessoas, eles são possuídos na mente, porque o que eles ensinam é escravidão.
Então, quando eles estão trazendo lá as coisas da velha aliança, as correntes, os corredores de sal grosso, as coisas ungidas, o diabo dá tanta risada. Por quê? Estão fazendo o que ele quer. Tudo isso esconde a cruz de Cristo. Então, é contra essa mentalidade maligna que nós estamos lutando. Então, para nós, todos eles já foram despojados e destruídos. Mas, pastor, por que então eles estão soltos? Porque tudo isso faz parte do processo da salvação, o curso do mundo, tudo isso já está projetado por Deus para se consumar o que precisa ser consumado. Então, não estou nem um pouquinho preocupado. Eu não vou orar, Deus, muda o Brasil nisso. Não, não vai mudar. Não vai mudar. Eu estou orando, às vezes, contra o entendimento da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa saber, entender essas coisas. Tudo isso aí faz parte da obra de Deus. É para ser assim. Então, para nós que crermos, a nossa mente já foi solta, a tua mente já foi solta. Você não está 100% com a mente, mas você já foi solto desse bloco, sabe? Pum, soltou. E você está enxergando. E a tua mente não é mais possuída, pelo menos pelo Evangelho da Graça de Deus, possuída por essa coisa falsa religiosa. Você já se libertou disso, se libertou. Entende? Para nós não temos que ter preocupação nenhuma com tudo isso. É o diabo que tem que ter medo de você. Quando eu falo assim, tem gente supersticiosa que fala, ai pastor, não fala isso. E a retaliação? Que retaliação? Você acredita nessas besteiras? Ele que tem que ter medo de nós. Por quê? Porque quando ele olha para você, ele sabe que você conhece o Evangelho, ele está inoperante na tua vida. Ele não pode te tocar, você é um liberto do império das trevas. Você está entendendo? Eles olham para você com pavor. Por quê? Eles ficam apavorados porque você saiu dessa corrente maligna. Você é um salvo, é um filho de Deus, habitação do Espírito Santo. Conhece a verdade, a tua mente foi sacada dessa escravidão religiosa maligna, né? E você acordou, nasceu de novo, tem os olhos do coração iluminados. Então a igreja é um tormento para eles, porque é um povo, uma minoria, que conhece a verdade, que é o corpo de Cristo. Então é contra isso que nós estamos lutando. Por isso que você, presta atenção, você tem... A nossa luta é contra esse mundo tenebroso, essa mentalidade maligna, esse tipo de vida maligno. Por que tipo de vida maligno? Por isso que o cristão tem que ajudar, tem que ter misericórdia de alguém, tem que estender a mão, tem que fazer um ato bom, por menor que seja, porque isso é uma mente renovada. Se a gente paga mal por mal, ódio por ódio, vingança por vingança, mentira por mentira, cadê a mente renovada? Por isso que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, amar, se for possível, ter paz, se puder estender as mãos, porque essa vida cristã rompe com todo esse mundo de trevas. Quando você respeita alguém, é educado, ama, estende a mão, por menor que seja a sua ajuda para alguém necessitado, reconhece aquele miserável. Esses dias eu estava com a minha esposa, eu dei um dinheiro lá para um miserável lá. Eu falei assim, esse cara, não, mesmo que ele esteja mentindo, como é que ele vai andar fedido com essa roupa assim e querer me enganar ainda? Ainda que ele queira me enganar, eu vou dar o dinheiro para ele, porque eu jamais conseguiria viver com essa roupa cheirando mal como ele está. Isso aí é você quebrar essa mentalidade maligna, porque a mentalidade maligna é tudo para mim, é tudo meu. O cara é rico, ele quer mais, não estende a mão para ninguém, explora os funcionários. O que ele puder explorar para ter mais, ele vai explorar. É gente dura que só pensa em si, nas suas coisas, sabe? É um diabo personalizado ali. Agora, quando você tem a mente iluminada, você abre mão, você é generoso, você sente a dor de um próximo. Nós não conseguimos ser 100% assim porque estamos na carne. Mas o teu ritmo de vida quebra essa mentalidade maligna, porque você é um liberto. Você é um liberto, você é sensível com relação ao próximo. Não voltando para ele, mas o que diz na lei? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar alguém como a ti mesmo se você não tem a vida nova dentro de você, que é essa vida eterna? Não vai amar ninguém.
Então, por isso que o crente, Jesus disse, vocês são a luz do mundo, são as únicas pessoas que vão ter um pouquinho de misericórdia, enxergar a dor de alguém, estender a mão, entende? Tentar ajudar, ainda que defeituosamente, porque quem está nessa mentalidade do mundo não tem esses sentimentos, é maligno, é os filhos do diabo. Então, nossa mente já se soltou disso. Você vai começar, com o Evangelho da Graça, a olhar um miserável de forma diferente. Antes era uma pessoa perturbada que vinha na tua porta encher a paciência. Agora você vai olhar aquilo, o diabo que está em você na tua cara, fala, deixa esse cara aí, mas lá dentro tem um homem interior. Não, dá aí R$1 para ele, qual o problema? A nossa mente soltou, então nós vamos ver valores que o mundo não vê. E nós estamos contra essa mentalidade maligna. Nós somos contra a mentira, o ódio, a raiva, a exploração, entende? O jeitinho brasileiro, tudo que é coisa que mancha. Não, nós somos contra tudo isso aí. Porque isso aí faz parte da mentalidade maligna. É isso, contra isso que nós estamos lutando, essa mentalidade de trevas malignas que está no mundo. Certo? Sim ou não? Então aí Paulo fala, vamos ler de novo lá, volta lá em Efésios capítulo de números, onde nós estamos lá, 6, ele fala assim, não, antes disso vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu estou pulando aqui, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho, você está em Efésios, né? Capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 1. Pelo que tendo este ministério, que ministério que Paulo está falando? Esse ministério do Evangelho da Graça que ele recebeu. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não vamos desfalecer, desanimar. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então o que Paulo fala? Tendo esse ministério, olha lá, o verso 2, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Então tudo que é enganação, coisa envergonhosa, malandragem, segunda intenção, malícia, nós vamos rejeitar. Essa é a mente iluminada. Aí ele diz, e se oculta, olha lá, não andando com astúcia. Então a gente não pode andar com astúcia. O que eu vejo nessa gente da televisão, um monte de gente cheia de astúcia para pegar o dinheiro das pessoas. Criam pregações, criam campanhas. Quem é maduro sabe que a intenção do cara não é nada disso. É extrair recursos das pessoas, é andar com astúcia, com malandragem, com segunda intenção. Essa não é a mentalidade do cristão. E ele diz, nem adulterando a palavra de Deus. O que é adulterar a palavra de Deus? Misturar um monte de coisa com a palavra de Deus, fazer aquela mistura, manchar a palavra de Deus com mentiras. E ele diz, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Agora ele fala, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para quem? É para os que se perdem, que está encoberto, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o que Paulo está dizendo? O Deus desse século. O Deus desse século não é Moisés, não é a lei. Leia os contextos aqui, Paulo não está se referindo a isso. O Deus desse século é o diabo. Cegou o entendimento, trabalhou na mente. Com qual finalidade? Para que a luz do Evangelho, o Evangelho não brilhe, as pessoas não entendam o Evangelho, não creiam no Evangelho. E qual a maior arma do diabo? A própria Bíblia. Você pode ver que eles pegam toda aquela parafernália do Velho Testamento, criam um monte de doutrinas, não entram nas cartas de Paulo, e as pessoas ficam ali a vida inteira acreditando naquelas coisas que é a Bíblia. Mas aquilo passou, a velha aliança acabou, o judaísmo não é evangelho. Vocês estão entendendo? Ele cega. Quanta pregação que eu vi, que o cara está pregando coisas para cegar a mente das pessoas. Às vezes ele não tem nem intenção, é que ele é uma mente cega, ele prega a mesma cegueira que está na cabeça dele.
Quantas músicas que eu ouço que você fala que é evangélica, que cega a mente das pessoas. E eu vejo a igreja cantando, batendo palma e se emocionando, cantando coisas que não é o evangelho, que cega a mente das pessoas. Com qual finalidade? Para que não brilhe. O que é brilhar a luz do evangelho? É uma hora que eu acordo do sono, eu conheço Jesus, eu conheço o evangelho, eu acorde. Eu passo a viver, a minha mentalidade sai do cativeiro das trevas, essa mente escura que está no mundo. Para que não brilhe a luz do evangelho. Então, o grande combate é contra o evangelho. O que é o evangelho? É Velho Testamento? Não. É Mateus, Marcos, Lucas e João? Também não, apesar de estar evangelho. O evangelho começa da cruz para frente. Enquanto Jesus não morreu e derramou sangue, não estabeleceu a nova aliança, aquilo não é evangelho, aquilo é informações. Mateus, Marcos, Lucas e João é informações da vida terrena de Jesus, dos milagres que ele fez, do que ele declarou ser, mas ainda os pecados não haviam sido pagos. Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João está vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei. Ele nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Repetindo, quando o jovem rico falou, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O que ele falou? Ele não falou, pela graça sois salvos, só acredite em mim. Ele mostrou a lei, sabes os mandamentos, não matarás. A lei é o caminho, porque a lei não se cumpriu ainda nele. Ele não pregou. Procure lá se Jesus pregou a respeito do evangelho da graça de Deus. Não pregou. Mas depois da cruz, então, é cegar o que aconteceu da cruz e o que vem da cruz. Esse é o objetivo de cegar o entendimento dos incrédulos. Então nós vemos hoje uma igreja que está na mídia, que está com o dinheiro na mão, tem canais de televisão, não abre o evangelho para as pessoas. Elas levam as pessoas aos votos, sacrifícios, aos dízimos, às campanhas, um mundo de coisa, muita música, muito show, e as pessoas ficam embriagadas nessa espuma. E o evangelho tem coberto por aquilo que eles falam, por aquilo que eles pregam. Cegou o entendimento. Mas deixa eu... Então o que Paulo fala? Volta lá em Efésios 6, onde estamos, bem rapidinho. Então Paulo fala para mim tomar toda a armadura de Deus, não é? O que ele fala? Efésios 6, onde estamos, olha lá. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E depois ele diz, vamos pular. Verso 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de vencer tudo e permanecer inabalável. O que é a armadura de Deus? É um conhecimento. A armadura de Deus é um conhecimento das verdades do Evangelho da Graça, que quando eu conheço, aquilo vem para dentro de mim e eu estou vestido de conhecimento, a armadura de Deus. Então Paulo vai citar as partes da armadura, né? Vamos lá, olha aqui, estáis pois firmes, verso 14, cingindo-vos com a verdade, já explicamos isso. Agora, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, a primeira parte da armadura, a couraça da justiça. Depois, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Já falamos isso, Evangelho da Paz, segunda parte, segunda peça da armadura. E hoje nós vamos falar isso aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então vamos falar hoje sobre a terceira parte, o escudo da fé. Se você assistiu aqueles filmes antigos, né, aquelas lutas dos romanos, o que você via? Cada soldado trazia um escudo redondão, ou um retangular assim comprido. Ele atacava com a espada, e quando ele era atacado, ele punha o escudo, aquele protegia. O escudo protegia ele das flechas, da lança, né? Da espada, era um lugar de proteção. Então Paulo fala que nós temos o escudo da fé. Vou ler de novo aqui. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que eram os dardos inflamados que Paulo tem em mente?
Se você assistiu aqueles filmes antigos, eles iam com um monte de flechas, lanças, né? Aquelas catapultas, né? Aquela coisa que mandava eles assim incendiavam uma bola de fogo, aqueles soltavam aí aquela bola de fogo lá dentro da cidade. As lanças eles fincavam com material incandescente pegando fogo nos portões de madeira da cidade, iam queimando os portões, tudo que era madeira na cidade ia sendo queimado. Isso era o dardo inflamado do maligno que Paulo fala, que é quando a pessoa é pega por um desses, vai minando a vida de fé dele. Mas quando ele diz que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, é a parte da armadura de proteção. Significa que vai vir um monte de coisas contra nós. Mas o escudo da fé vai barrar tudo aquilo, vai bater e vai cair, e você não vai ser atingido. Agora, o que é esse escudo da fé? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é sobre fé. Deixa eu chegar aqui que eu virei. Então, a primeira coisa que eu preciso entender a respeito de fé. Primeira coisa, fé não é uma emoção. O que diz Hebreus 11:1? A fé, certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então a primeira coisa que o crente novo tem que entender, ele tem um mundo emocional caído. E esse mundo emocional produz emoções boas e emoções ruins. Então quando ele vem para a igreja e encontra Jesus, ele é 100% emoção, tudo para ele é sentir alguma coisa. Então ele vai associar as emoções dele à fé. Então, fé não é uma emoção que eu sinto de vez em quando, não é me sentir bem, não é sentir alegria, não é eu estar no meio de um louvor cantando, ai que louvor lindo, né? Você vai vencer, ai eu vou vencer. Não, isso aí não é fé, você está só emocionado. Fé não é sentir alguma coisa. Vocês estão entendendo? Não é, eu estou sentindo. E a hora que você não sente nada, você não tem mais fé. Então, fé não é emoção, não é sentimento, não é aquilo que eu senti porque eu estava cantando e veio uma alegria, Deus falou comigo. Está enganado, Deus não falou, é só sua emoção. A fé não é um momento que você estava assim, eu senti uma paz, Deus falou comigo. Não, você sentiu paz, mas isso é uma coisa enganosa, você tem que desconfiar. Quando o sentimento é ruim, a pessoa já logo não quer sentir, mas quando ele é bom é pior, porque às vezes ele é um sentimento bom tão enganoso que a pessoa vai fazer coisas achando que é a voz de Deus e era a voz da alma dela. Então fé não tem nada a ver com emoção. Fé, eu conheço uma verdade, eu tenho convicção que ela é a verdade. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas. É verdade ou não é? Eu não estou aqui chorando, não. Nem parece que eu fui liberto do império das trevas. Eu estou aqui até, às vezes, cansado. Minha mente é até cansada pelos problemas dos dias. Mas lá no meu espírito, eu não sinto nada, mas estou convicto. Fé é convicção do conhecimento que uma verdade produz dentro de mim. Está bem claro isso? Então, a primeira coisa que você tem que riscar, fé não é sentimento. Se está escrito aquilo no Evangelho, ainda que eu não sinta, ainda que eu estou vivendo uma experiência contrária àquilo, que parece que aquilo não é verdade, aquilo que está escrito é verdade, eu sou convicto. Ainda que a minha alma fala, não dê atenção a isso. Ainda que as minhas emoções falam, faz isso, faz aquilo. Não, está escrito aquilo, eu tenho convicção que aquilo é verdade. Então fé não é sentimento. Então, as pessoas passam os seus primeiros anos da vida na igreja só nos sentimentos. Tudo é sentimento. Sim, eu gosto daquela música. Se não cantou a música, aquela música que me emociona no culto, hoje o louvor não foi legal. Aí quando cantou, aleluia, né? Aí está no culto, começa a cantar, aquela irmãzinha que está com problema com o marido, ela vem com aquela emoção carregada. Tem misericórdia, Senhor. Aleluia, Senhor, liberta o meu marido, Senhor. Axalabacá. Aí começa a cantar a musiquinha, ela chora. Tem nada a ver com fé. Ela está numa emoção, vou dizer, brinca, lascada, enganada.
Entende? Então essas pessoas procuram cultos emocionais. É por isso que você entra numa igreja pentecostal, um está tremendo, outro está pulando, outro está... outro grita, glória, está tudo... Você entra, está tudo doido, um roda para cá, outro roda para lá, outro pula, outro bate cabeça, outro fica tremendo, outro está gritando em línguas. É poder, não tem poder nenhum. É pura enganação da alma caída do mundo emocional. É um monte de gente carente, ferida, procurando alguma saída porque não conhece o Evangelho, e quando se encontra, pega esse fogo da alma aí. Que eles falam que é fogo do Espírito Santo. É um fogo enganoso de emoções, fica todo mundo assim. Aí sai, vai para casa, continua a mesma pessoa vazia e triste. Não mudou nada, não teve entendimento de nada. Então, fé, o que é? Uma convicção. E outra coisa que eu preciso entender a respeito da fé é que a verdadeira fé, ela é uma fé fundamentada no que está escrito no Evangelho. Então, hoje em dia, existe uma falsa fé que vem pela televisão. Pegue isso aqui orado que a sua vida vai mudar. Faça esse voto que a sua vida vai mudar. Pega o envelope. Então, estão levando a pessoa a acreditar em coisas que não é Evangelho. Estão pregando coisas que não é o Evangelho, não está escrito no Evangelho. Eu nunca vi Paulo levar alguém para fazer campanha de Jericó, não é Evangelho. Eu nunca vi Paulo dar óleo orado para alguém, não é Evangelho. Eu nunca vi Paulo ensinar que tem que andar nos corredores de sal grosso, não é Evangelho. Eu nunca vi Paulo combater a velha aliança, eu nunca vi Paulo, olha... Construa aí uma réplica da Arca da Aliança, entra na igreja, que é a presença de Deus. É mentira, isso não é Evangelho. E primeira coisa que eu tenho que entender, a verdadeira fé é apoiada no que está escrito. Não é invenção humana, não interessa, se pode vir o maior pregador do mundo. Se ele não falar de acordo com o que está escrito, eu não vou crer nada do que ele está dizendo, porque não é o que está escrito. Estamos entendendo? Então tem um monte de gente com uma fé falsa, fé religiosa, né? Fé em Aparecida, fé nos santos da Igreja Católica, fé nessa parafernália de coisa ungida de orada dos evangelhos. Não é a fé bíblica, não é a fé do Evangelho. Não tem nada a ver com fé, ele está com uma coisa na cabeça, acreditando naquilo que é morte, que não é a verdade. Está acreditando na mentira. Primeira coisa, fé não é emoção, e a verdadeira fé só crê no que está escrito, ele não crê em outra coisa. Se a igreja pratica coisa que não está escrito, não estão na fé, estão na religião evangélica, mas não na fé. Então tem um monte de gente crendo em coisas que não existem, crendo em coisas que não existem. A gente que está com a Bíblia na mão, fazendo campanha, voto, sacrifício, aquela coisa toda que você vê pela televisão, mas não existe. Que tipo de culto eles estão tendo? Não é um culto bíblico, é um culto de uma fé mentirosa. Eles estão crendo em mentira, não naquilo que está escrito. Aí quando você fala o que está escrito, eles rejeitam a verdade, porque eles estão acostumados com aquela mentira que foi posta na mente deles. Então, fé não é emoção nem sentimento, e fé, o fundamento dela é o que está escrito no Evangelho. Não é religião, tradição de igreja, costume, rituais que as pessoas criam. Tem um monte de coisa na igreja que não tem nada a ver com o Evangelho. Está claro isso? Sim ou não? Como é que o justo vai viver? Você é justo? Foi justificado? Então você é justo. Então vamos lá, Romanos capítulo 1. A fé é uma coisa importantíssima na nossa vida. Nós vivemos pela fé e vamos ter que viver pela fé. Então, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o que Paulo fala? Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, como é que o justo vai viver? Ele vai viver pela fé, por aquilo que ele acredita. Então, primeiro Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é esse poder de Deus? A pessoa pensa que é tremer, pular, gritar. Esse poder é um conhecimento. Eu tenho conhecimento do Evangelho, eu conheço. Esse
esse poder é um conhecimento do Evangelho que vai me salvar. É um poder de Deus para a salvação daquele que acreditou no Evangelho. Não é tremer, pular, gritar, rodar. Isso aí não é poder de Deus. Isso é enganação, é mentira. Então esse poder é um conhecimento que vem em mim para a salvação de todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí Paulo fala, como está escrito lá, de fé em fé, o justo, aquele que é salvo, ele vai viver por meio de quê? Vai viver por meio daquilo que ele acredita. Por isso que nós temos trabalhado nas cartas de Paulo sem parar, para te trazer o conhecimento, injetar em você o poder de Deus que é Evangelho, porque você vai viver por meio desse conhecimento. Então fé não é, Deus, eu vou crer que eu vou virar um fazendeiro. As pessoas querem um tipo de fé só em benefício próprio. Elas querem assim, elas têm cobiça dentro delas. Eu quero trocar de carro. Eu quero aquilo, eu quero aquela roupa, eu quero. Eu vou ter fé. Eu creio, Senhor, eu profetizo, eu vou ter. Aí vem essas frases, declare, determine, profetize, exija, né? Então eu exijo, eu vou trazer a existência, eu trago a existência. Eu já fiz isso no passado. E criou-se um monte de frase que só quer satisfazer o ego e a cobiça da pessoa. Ela não quer ter fé para salvar alguém. Ela quer ter fé para comprar as coisas que ela quer. Quer se usar de coisas do Evangelho em benefício próprio. Isso não tem nada a ver com a verdadeira fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e a fé é um conhecimento desse poder que veio sobre mim. Agora eu vou viver por aquilo que eu acredito, eu vou viver crendo na salvação, pela graça, na justificação, na redenção, no Espírito que habita dentro de mim, na redenção que eu fui liberto totalmente. Eu vou viver por esse conhecimento, isso é o poder de Deus. Viver pela fé, ainda que eu me sinta totalmente ao contrário, eu creio naquilo que está escrito. Está bem claro? O fundamento da nossa fé é o quê? Aquilo que está escrito. Estamos falando do quê? Do escudo da fé. Olha o trabalho que você teve paciência de me ouvir para tentar chegar nesse escudo da fé. Então, como é que nós vamos viver? Viver pela fé. Eu ando assim todos os dias. Quando eu vou caminhar, quando eu vou no mercado, quando eu estou parado em casa, sempre a verdade está no meu coração. Qualquer coisa que vem pela televisão, seja lá o que for, aí eu travo uma batalha. Não, eu sou justificado, eu sou um filho de Deus preparado para a vida eterna. Quando falta alguma coisa, vem algum aperto, opa, minha alma fica bem quietinha aí. Eu sou um predestinado antes da fundação do mundo. Estou aqui, vou passar por isso, mas meu alvo é aquela eternidade, está dentro de mim. Não vai me dobrar nenhuma necessidade, problema com filho, problema comigo, problema com esposa, seja lá o que for. Não vai me tirar da linha, eu estou vivendo pela fé. Eu não estou assim, é hoje que eu vou ficar rico, é amanhã que eu vou ficar rico. Não é esse tipo de fé, gente, que é a fé do Evangelho. Isso é uma coisa humana, produzido pela mentalidade humana. Não é? O que é viver pela fé? Continuo justificado. Continuo nesse dia liberto do império das trevas, continuo redimido, continuo salvo pela graça, não há mais condenação para mim, continuo aqui firme na verdade do Evangelho. Eu vivo pela fé, acreditando que Deus vai cuidar, o amanhã vai trazer consigo os seus cuidados, Deus vai me ajudar, e se eu precisar passar por alguma disciplina dolorida para mim crescer na fé, eu vou suportar, minha carne não vai gostar muito, minha carne não vai gostar, eu vou ficar um pouco triste, chateado, vou ficar, Deus, mas eu vou passar por essa disciplina acreditando que a palavra não mudou, que o Evangelho não mudou, e eu estou firme na fé, não vou remover de dentro de mim nada daquilo que eu acredito. Entende isso ou não? Sim ou não? Então, pare dessa fé ilusória. A pessoa só quer ter fé para satisfazer a sua carne, né?
Não tinha até um cara que falava que fazia oração e emagrecia 5 quilos em pouco tempo. Aí aparecia lá uma mulher com uma calça larga assim, com a barriga para fora, magrinha, e milhares de gordinhos, foram tudo lá para receber oração de emagrecimento. Até isso já aconteceu no meio da igreja, gente. Você lembra disso ou não? Já viu isso na internet? Procura lá que está lá. Então o que é a verdadeira fé? Eu estou firmado na palavra de Deus, eu vou viver por isso que eu acredito. Olha, hoje eu estou com R$200, eu precisava de 500, estou num aperto terrível, mas isso não tem nada a ver com a minha fé. Deus não falhou comigo, eu continuo salvo, justificado, liberto do império das trevas, continuo na fé, vou suportar isso aqui, vou passar por isso aqui sem medo, mas não me removeu o meu conhecimento, não removeu, não caí nesse sentimento mentiroso. Ai, coitadinho, que dificuldade, Deus, oh Deus, tem misericórdia. Não, sem lamentação, vou passar, sinto a dor, continuo salvo, continuo crendo, continuo firme, continuo convicto. Aí você vai pôr em ordem o teu mundo emocional. Teu mundo emocional doente, você vai pôr em ordem pelo teu espírito. Entre em linha minhas emoções. Tua alma não vai ser um passarinho que voa para qualquer lado. Você vai ter um controle sobre o que você sente. Sabe? Aquele sentimento que quer te jogar na parede, jogar para lá, jogar para cá. Quando você amadurece na fé, você segura ele e fala, minha alma fica bem quietinha aqui. Você não vai ficar um sentimento para lá, outro sentimento para cá, querendo me levar de rondão por essas aventuras sentimentais malignas. Não, vai ficar controlada aqui, porque eu vivo pela fé. Viver pela fé não quer dizer que a minha vida eu vou ter tudo que eu preciso, que eu vou ficar rico. Gostaria de ficar, se eu ficasse rico. Eu já falei com Deus, tenho tanta família para chegar lá, dar 500 mil para um, 100 para outro. Você acredita? Se eu tivesse uma grana, uns milhões agora, eu ia tirar de gente que já saiu daqui da igreja, nem sabe que eu sinto isso. Tirar da miséria, gente, tirar de aperto, tirar de aluguel. Se eu tivesse grana, eu ia socorrer um monte de gente. Pastor, é a pura verdade. A pura verdade. Mas agora não tem, que daí? Vou viver pela fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Viver pela fé é uma coisa madura. É a fé que vence o mundo, que rejeita essa política mentirosa, que rejeita essa mentira evangélica. Eu vivo naquilo que está escrito, eu sou maduro, convicto da verdade. Às vezes até sofro por causa disso, mas meu sofrimento não vai me tirar daquilo que eu creio. Nem a dor vai me tirar. Está claro isso? Então nós vamos viver por isso. E agora eu vou te dizer uma coisa, a mulher não pode crer pelo marido. O marido não pode crer pela mulher, os pais não podem crer pelos filhos, nem os filhos crer pelos pais. Cada um vai viver por aquilo que acredita. A tua fé é para você. A tua mulher que aprenda a palavra e viva pela fé dela. E a fé dela é para ela, não é para você. Por isso que marido e mulher têm que ouvir a palavra, aprender, trabalhar, crescer juntos, sim ou não? Não é? Senão, quem não tem a mulher ou o marido junto, vê a falta de sintonia. Aqui não cresceu, está numa igreja de campanha, vai olhar o marido não faz campanha, o marido fala para ela assim, esse negócio de dízimo acabou na cruz, está amarrado, Satanás. Não tem entendimento, está fora de sintonia, né? E o marido sábio, benzinho, não faz isso não, né? Para não perder a comunhão íntima, né? Senão vai viver em guerra, tem que ser, não é? Você que está numa igreja errada, fecha, põe o zíper aí, nada de acusação, tudo na mente, com sabedoria. Vocês entendem? Então cada um, a minha fé não funciona para você, a sua vai funcionar para você. Por isso que você vai viver por aquilo que você acredita, a importância de se crescer no conhecimento. Até aí, esse primeiro passo deu para entender bem? Para a gente chegar no que é o escudo da fé. Agora vamos para outro texto. Olha lá, Romanos 12. Já estamos em Romanos 1. Vai lá para o capítulo 12. Aqui tem um caminho certinho para a gente entender o escudo da fé. Romanos 12. Olha o que ele fala no verso 1 e 2. Mas vamos ler o 3.
Olha lá, Romanos 12, olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é um culto com raciocínio. Então, o culto é com inteligência. Olha lá. Não tenha a mente conformada com o mundo. Ó. Não vos conformeis com este século. Não ter a mesma cabeça que qualquer um perdido do mundo tem, mas transformai-vos, olha lá, pela renovação da sua mente. Você vai ser transformado quando? Quando o teu conhecimento for mudado, a tua mente foi mudada, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça, porque pela graça que me foi dada, olha lá, digo a cada um de vós, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então, o que ele está dizendo? Não pense que você é melhor, que você é mais inteligente. Não se exalte. Pense a seu respeito com moderação. Seja uma pessoa moderada, equilibrada, não ofenda. Quando você encontrar um irmãozinho mais novo na fé, não vai oprimir ele com sermão, com nada. Pense com moderação. Agora ele fala, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. O que é essa medida de fé? Quando você nasceu de novo, creu em Jesus Cristo, entendeu o Evangelho, Deus pôs no teu espírito uma medida de fé. Aquela, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa fé, pela graça que Deus pôs dentro de você, para você ser salvo, é uma medida de fé. Então, todo salvo tem algo posto no espírito dele chamado medida de fé. Está bem claro isso? Só que a pessoa não sabe de nada disso. Não sabe de nada disso. Então, você tem que entender. Existe algo no teu espírito chamado uma medida de fé. Isso tem que ser despertado, acordado, tem que desabrochar, vir para fora, para que você tenha essa medida de fé dentro de você, atinja o máximo, 100%, maturidade. Então, você tem uma medida de fé. Deus te deu isso, pôs isso dentro de você. Agora, como é que isso vai despertar? Como é que isso vai desabrochar dentro de mim? Eu preciso muito que isso se desabroche dentro de mim. E aí nós vamos para o capítulo 10 de Romanos. Você está no 12. Volta lá para o capítulo 10, né? Volta aí umas 2 páginas. E vamos ler ali alguns versos. Vamos ler ali, verso 14. Vamos lá. Você achou aí? Acompanha direitinho. Ó. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como vão crer? E como crerão naquele de que nada ouviram? Como vão invocar quem não creram? E como vão crer se não ouviram nada? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam as boas novas, coisas boas que é o Evangelho. Agora ele faz a pergunta, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que vai ser despertado em mim essa medida de fé, pastor? Como isso vai acontecer dentro de mim? Então, a fé vem pela pregação, e a pregação de quê? Da velha aliança? Não. Olha que ele fala, palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho. Então, como é que eu vou ser despertado? Isso é muito importante. Preciso muito que isso se abra dentro de você. Como é que isso vai ser despertado? Eu lembro que naquele tempo, a gente tinha aquele reloginho, lembra? Era o despertador a corda. Quem lembra disso? Só quem já tem 60 para frente, né? Então eu lembro que eu ia acordar para trabalhar, eu punha ele lá, dava a corda até o fim. Aí ficava... Aí eu dormia. Aí eu estava num sono profundo, daqui a pouco... meio tonto, eu punha ele longe, porque se eu pusesse perto, eu fazia assim, destravava e dormia de novo. Então eu punha ele lá uns 2 metros para mim sair da cama e chegar até ele.
Quantas vezes eu saía da cama assim, de joelho, chegava até ele lá de joelho, aí já ficava ali, né? Enquanto ele não tocava, eu nem sabia que eu existia, eu estava num sono profundo, gostoso, daqui a pouco, né? É a mesma coisa essa medida de fé. Como que ela vai ser despertada? A fé vem pela pregação, pelo ouvir. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Na medida que eu vou pregando o evangelho da graça de Deus, eu não sabia nada sobre redenção. Eu estava numa igreja participando de libertação, campanha, demônio, guerra espiritual. Não sabia que eu era liberto do império das trevas. O dom da fé estava ali, a medida de fé estava ali dentro de mim. Aí um dia chegou aquela pregação, me libertou do império das trevas. Eu gosto de explicar nesse texto, eu repito muito isso. Porque lá do outro lado tem um monte de gente que não ouviu isso ainda. Aí eu estava lá, a medida de fé estava dentro de mim, mas não era despertada. Por quê? Porque eu estou lá dando mergulho de Naamã, eu estou rodeando Jericó, eu estou... um monte de coisa que não vai despertar a fé. Vocês estão entendendo? Aí um dia eu vi Colossenses 1, 13, 14, fui liberto do império das trevas. Fez assim, ó, a fé vem pelo ouvir e pela pregação. Aí quando eu ouvir isso, despertou. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu não estava entendendo isso. Começou, aquilo estava dormindo dentro de você. Mas a palavra veio como despertador. Lá dentro de você, no teu espírito, despertou, liberto do império das trevas. Isso é novo? Isso é novo. Como que eu nunca vi isso? Aí um dia você está assim, o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo. Também nós temos crido em Cristo para sermos justificados pela fé, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Você não entendia nada de justificação. Aí um dia você entendeu, a pregação veio, a palavra veio e despertou mais a medida de fé. Eu fui justificado. Nossa, como isso é lindo. Você vivia, eu preciso ser salvo, eu vou fazer jejum, se eu não der o dízimo eu vou perder a salvação, eu tenho que estar na igreja, a corrente disso, ai meu Deus, aí você ia orar, mas eu não estou me sentindo salvo. Aí perguntava, você é salvo? Não, eu estou lutando. Você estava naquela coisa horrível das trevas. Aí um dia, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra veio, a pregação veio, ouviu, despertou a medida de fé. Eu não sou salvo por mim mesmo, eu não sou salvo por esforço, o meu jejum não salva, o meu dízimo não salva, a minha frequência na igreja não salva, a campanha não salva, nada aí, eu não tenho condições de me salvar. A palavra da graça veio, agora eu sou convicto que sou salvo. Foi despertado a medida de fé dentro de você. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí você vai trabalhando nas cartas de Paulo, uma a uma, e aquilo vai acendendo e despertando a medida de fé. Tem um mundo de coisas para ser despertada na tua mente, no teu coração. Está embutida aí, faz parte da salvação, mas a palavra não chegou como um despertador de madrugada, e você acorda. E na medida que vai sendo despertado em mim, agora que nós vamos chegar no escudo da fé. Na medida que o evangelho vai despertando essa medida de fé, ela vai sendo complementada com essa verdade, com essa verdade, com essa outra verdade. E essa medida de fé vai despertando, e a palavra da graça vai chegando. Eu vou aprendendo as cartas de Paulo, eu vou entendendo as cartas, eu vou entendendo que eu sou templo do Espírito Santo, eu vou entendendo, esse conhecimento vai batendo em mim, vai despertando a fé, esse conhecimento vai me vestindo com a armadura de Deus, eu vou crescendo e crescendo, chega uma hora que o escudo está completo, está completo. O escudo da fé é esse conhecimento do evangelho que despertou a medida de fé, despertou você por dentro, você acordou, saiu da religião, está maduro, tem conhecimento, cria-se um grande escudo da fé, arma de proteção. Aí você amadurece.
E quando a mentira da religião vem, bate, não te pega mais. Quando você encontrar aquela irmãzinha falar, tem que ser de joelho no chão. Não tem que ser de joelho no chão. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não, 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 não. Isso é um falso louvor contra o evangelho da graça de Deus. O escudo da fé, o conhecimento chegou até você, abriu aquele escudo de conhecimento, você tem uma fé fundamentada no que está escrito, é o escudo da fé. Aí o diabo vem, não, vai fazer uma campanha de libertação, isso vem, bate e volta. Que campanha de libertação? Sou liberto, o escudo está forte, né? Você está entendendo? Aí o grande campo, você está passando uma aflição. Olha, corrente dos 318 pastores, vai ter 318 aqui, e vão pôr a mão para te libertar. Que nada! Eu não acredito nisso, isso é mentira da religião. Eu tenho o escudo da fé, não me pega mais. Em outro tempo eu ia lá, ia comprar a Bíblia com tal de missionário na capa, porque era a Bíblia ungida. Agora, não. Não me pega mais. Aí você vai lá, tem uma irmãzinha pentecostal, ela te encontra na rua, palavra de Deus, manda te dizer, por favor, irmãzinha, Deus já falou comigo, fique em paz. Não me pega mais as revelações, o saramantalha, rabachúbia, receba, o escudo da fé. Essas coisas batem e voltam, não entra mais em você. Então o escudo da fé o que é? Um conhecimento do evangelho que despertou em mim a medida de fé. Agora minha mente está renovada, eu conheço o evangelho, eu sei que essa medida de fé despertou dentro de mim, eu tenho conhecimento, um escudo da fé. Qualquer mentira religiosa que vem, o soldado romano fazia? Punha escudo, a espada e lança, batia ali e caía, não penetrava nele, era a proteção. A fé vem pelo ouvir, por isso que você tem que ir ouvindo. Deus através do Espírito vai construindo em você esse conhecimento. Eu falo isso direto, construindo, o escudo vai se fortalecendo, a medida de fé vai desabrochando, crescendo. Chega um ponto que você está um homem, uma mulher madura, inteligente, pode ir em qualquer igreja do planeta, pode ouvir qualquer pregação. Você sabe diagnosticar o que é certo, o que é errado. Você passa a penetrar no coração do pregador. Sabe se ele está com segunda intenção, se é um mentiroso enrolador ou se está falando a verdade. Você amadureceu o escudo da fé impenetrável. Agora, quem não conhece o evangelho, não sabe nem que tem medida de fé. Não sabe nada disso, está desprotegido. Vai ficar acreditando em qualquer besteira que vem pela televisão. Vai ficar acreditando em qualquer conversa de pastor, em qualquer campanha. Vem irmão aqui, eu tenho que falar isso para vocês. Né? Ele já nos ouvia ele vai ouvir essa pregação, saber que é ele. Ele veio aqui uns tempinhos atrás. E ele falou, pastor, eu te ouço desde 2015. Ele demorou para chegar aqui na igreja 10 anos, me ouvindo, mas um dia apareceu, né? Mas ele falou, pastor, a gente vai numa igrejinha lá perto de casa. Minha esposa aí, a gente fazia parte, não sei se a mãe ou... Aí eles foram fazer a campanha. Presta atenção no engano. Qual campanha? A campanha da laranja. Qual era a campanha da laranja? Presta atenção, para pegar a oferta. Eles iam distribuir as laranjas, você ia levar a laranja para casa. Quando você fosse abrir a laranja, se tivesse 10 caroços, então cada caroço, por exemplo, valeria R$50. Então você tinha que pegar os 10 caroços, R$50 cada um, era a oferta da campanha que você tinha que dar. Vocês estão entendendo? Isso é... você vai dar risada. Mas e o povo? Ainda fala, você não vai pegar, tem que pegar, você não quer prosperar. Quem está com o escudo da fé não cai nessas coisas. Campanha da laranja para arrecadar dinheiro. Se você achar 10 caroças, soma lá. Se você achar acha 2, deve ter aquelas laranjinhas. Sabe aquela mexeriquinha tangerina que você abre e tem 15?
Deve ter dado aquilo para abrir. Ela é pequenininha, tem mais caroço que suco ali dentro. Aquelas carioquinhas, né? O povo oprimido pegando e pagando. Mas a mente iluminada vai ver isso. Olha, você entra no coração do líder. Olha a intenção do coração dele. Quer arrecadar um dinheirão e põe na cabeça da pessoa que isso é de Deus. Se não pegar, o diabo, o devorador, e as pessoas que não têm a mente aberta vão acreditar e vão obedecer. E vão fazer com medo de dar mancada. Repetindo, o que é o escudo da fé? Eu vou ouvindo o Evangelho, ele vai despertando a medida de fé dentro de mim, vai me dando sabedoria. Eu vou acordando, e cada verdade que me é dada pelo conhecimento vai me fortalecendo, amadurecendo. Cria-se um grande escudo no meu conhecimento. Eu tenho conhecimento do Evangelho. Então, quando você, com esse conhecimento, você pode ir em qualquer igreja do mundo, vou repetir. Você não vai ser enganado em nenhuma delas e você vai saber se prega a verdade ou se é enrolação. Você vai saber que você está protegido, a medida de fé foi despertada. A tua mente e teu coração foi construído com a verdade. Você tem o escudo da fé, pode vir qualquer mentira do diabo em forma de dardos inflamados, vai bater e vai cair, não te pega mais. Posso brincar? Aí quando o diabo vê que você está com esse escudo, ele vai ficar possuído pelo diabo. De tanta raiva. Porque não pode fazer mais nada. Você é um iluminado. Você tem o escudo da fé, apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, que veio pelo conhecimento do Evangelho, despertou em mim a medida de fé. O escudo está armado na minha mente, nas minhas emoções, na minha vida. Acredita nisso? Recebe a palavra de hoje. Fala assim, amém. Mas vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. E o profundo desejo do meu coração, do nosso coração, é que muitas pessoas cheguem ao conhecimento do poder de Deus, que é o Evangelho, Senhor. Assim, leva essa voz, nada mais que uma voz, esse arroz com feijão. Leva ele àqueles necessitados à distância, para que eles sejam despertados com a verdade do Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.